meninas! Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para o nosso acordar da vizinha. Aquele momento que a gente traz saúde para o nosso dia e para a nossa vida. Afinal de contas, sem saúde a gente não consegue realizar nenhum dos nossos objetivos do dia, não consegue se aproximar de nenhum dos nossos sonhos, não consegue viver uma vida se sentindo feliz e realizada. Então vamos juntas para o nosso acordar de hoje, trazer aquela energia boa para a gente poder viver um dia incrível. E hoje a gente vai fazer, focada aqui na leitura do livro O Poder da Alegria, a gente vai continuar o nosso crescer, que está só no início, porque a gente está bem no início desse livro e esse livro ele é bem precioso. Bom dia, Vivi. Bom dia, Joe. Sejam muito bem-vindos por aqui. Então, vamos lá. No nosso acordar de hoje, saudade de você lá no grupo, hein, Vivi? Sua maravilhosa. Somos a única espécie entre milhões na natureza que pensa, que tem consciência da sua existência e escreve a sua história. Vizinha, nós somos a única espécie dentre milhões na natureza que tem esse poder de pensar, de ter a consciência sobre a nossa existência e de ter o livre-arbítrio para poder estar criando a nossa própria história. No entanto, temos escrito uma história que nos aprisiona ou que nos liberta. E aí você faça essa pergunta para você. A história que eu estou escrevendo, ela está me aprisionando ou ela está me libertando? Bom dia, vizinha Aline. Conta aqui para mim vocês. Pode ser, inclusive, que tenham áreas que vocês percebam que a história está libertando. E pode ser que tenham áreas que vocês percebam que a sua história ela está te aprisionando. Então, essa reflexão ela é extremamente importante. Você parar no seu dia de hoje e falar assim, na minha vida pessoal, existe alguma área que eu estou me sentindo aprisionada ao invés de liberta? Para que eu estou me sentindo aprisionada? O que a vida está me convidando a fazer de diferente nessa área? Na minha vida profissional, tem alguma área que está me aprisionando, me libertando? Na minha saúde, eu sou refém dos meus hábitos? Eu como o que dá, na hora que dá, de qualquer jeito? Eu faço atividade física uma vez por mês? Eu cuido da minha saúde mental, emocional, com presença, sem presença? Eu já acordo no automático? Se faça essas perguntas. O fato de você acordar já no automático, ele te aprisiona, ele não te liberta. E isso faz com que o seu dia viva muito mais no modo aprisionado do que no modo liberto. Então, começa a refletir sobre isso aí. Liberdade é autonomia, é ser dona do seu próprio destino. Liberdade é buscar a verdade, realizar as suas escolhas, sendo responsável por cada uma delas. Vizinha, quanto mais você se aproxima de quem você é, quanto mais você cuida da saúde dos seus 4 corpos, do corpo físico, do corpo mental, do corpo emocional, do corpo espiritual, mais você se torna a pessoa próxima à sua essência, aquilo que você veio para transbordar nessa vida. Quanto mais no automático a gente está, mais distante da gente a gente está. E a gente, para viver essa liberdade, para realizar as nossas escolhas, a gente precisa ser responsável por elas. E entender que cada escolha vai me trazer uma colheita. Então, tudo aquilo que eu escolher estar vivendo hoje, eu vou colher os frutos disso. Se eu escolher não beber água, eu vou colher os frutos disso. Se eu escolher não lidar com as minhas emoções, eu vou colher o fruto disso.
Por quê? Porque tudo tem uma consequência. Então eu escolho não lidar com as minhas emoções. Quando eu escolho não lidar com as minhas emoções, eu como para não lidar com as minhas emoções. Eu vou lá para um ganho secundário, para uma fuga. E isso vai virando uma bola de neve. Eu estou trazendo para vocês um exemplo, mas isso pode ser para qualquer situação que você esteja vivenciando aí. Bom dia, Jaque! Que bom você por aqui. E vai colocando aqui para mim, Joaninha, se tá fazendo sentido o que a gente está falando. Aproveita e partilha o nosso acordar com pelo menos 2 amigas. Vamos trabalhar aí a nossa saúde próspera e começar a partilhar o nosso acordar. Então, vamos lá. Quando a gente está falando, né, de liberdade, liberdade também é seguir com o fluxo natural do universo, acreditando que tudo acontecerá da melhor maneira para o seu aprendizado. A gente só consegue seguir o fluxo do universo quando a gente confia. E como é que eu confio? Quando eu faço a minha parte, quando eu sou coerente fazendo a minha parte, fazendo aquilo que só eu posso fazer. Só você pode tomar água por você. Só você pode parar e escrever sobre as suas emoções com você. Só você pode acordar e decidir de manhã cedo. Eu vou acordar já no automático, fazendo as coisas, vendo o celular, ligando uma televisão, ou eu vou acordar comigo. Hoje de manhã eu estava na academia e eu gosto de manhã cedo de fazer um pouco de silêncio, né? Então eu estava na esteira e eu estava refletindo sobre um ponto, veio para mim um insight. Por que as pessoas, né, eu fiz a pergunta, não é um problema aqui para mim, tá? Eu durmo muito bem desde sempre, graças a Deus. Mas eu me questionei, por que a grande maioria das pessoas hoje relata que sofre de insônia? E aí para mim veio a seguinte resposta. Né, eu conversando comigo mesma, veio a seguinte resposta, porque elas estão tão adormecidas durante o dia, adormecidas do que elas estão vivendo no automático, então elas dormem o dia inteiro, aí chega a noite e não tem sono, fica acordada. Por quê? Porque fica pensando, não para a cabeça. Então, vizinha, presta atenção nisso, porque esse trocadilho, ele faz muito sentido na nossa vida. Eu vivo o dia inteiro adormecida no automático, não faço a minha parte. Aí chega a noite, eu fico lá preocupada, como é que as coisas vão acontecer, como é que qual que vai ser o resultado que eu vou ter na minha vida? Por que eu fico nesse lugar preocupada? Porque eu não fiz a minha parte. Eu dormi tanto durante o dia, fazendo tudo para fora, para todo mundo, e esquecendo de mim, que chega a noite, como eu tô com a minha consciência, né? Eu sei que eu não fiz a minha parte, eu fico ali, com a cabeça que não para, pensando como é que vai ser, como é que vai acontecer, querendo controlar o dia de amanhã. Graças a Deus melhorou bem. Estive com esse problema. Que bom, vizinha, que melhorou. Coisa linda. Josilane, seja muito bem-vinda por aqui, sua linda. Então, vamos lá. Algumas pessoas privilegiadas vivem em sociedades livres, porém aprisionadas pelos seus altos e baixos emocionais. Vizinhas, a gente vive numa sociedade livre, onde a gente tem livre arbítrio para fazer as nossas escolhas. E mesmo assim, a grande maioria das pessoas vive num aprisionamento de altos e baixos emocionais. Uma hora eu tô bem, uma hora eu tô muito mal. Aí eu como para ficar bem. Aí eu me culpo porque comi e fico muito mal. Aí eu gasto para ficar bem. Aí eu culpo que eu me gastei e fico muito mal. Nós mesmas nos aprisionamos quando a gente se coloca nesse modo automático e esquece que a pessoa mais importante é a gente. E que sem a gente ter saúde e consciência sobre nós, a gente não consegue tomar as melhores decisões.
A saúde, inclusive, ela é uma saúde para te ajudar a tomar as melhores decisões. Eu tenho isso, demoro muito para dormir. Josi, que bom que você está por aqui, continue por aqui. Se eu não me engano, você estava na Semana da Saúde do Futuro também. O primeiro passo, aquele que eu dou para vocês logo no início da semana, ele é extremamente importante para começar a tirar a gente desse lugar. O que a gente precisa entender é que como é que a gente começa a sair desse lugar, né, de demorar muito para dormir, de ter, de repente, enxaquecas com frequência, de querer controlar tudo e não confiar na vida. Como é que a gente sai desse lugar? A gente sai desse lugar quando a gente começa a voltar pra gente, quando a gente acorda com a gente, quando a gente se faz perguntas, quando a gente começa a viver esse modo acordar como um hábito de vida. Não dá para fazer isso numa semana e parar. Isso é um hábito para nossa vida como um todo. Assim como beber água na quantidade certa, escovar o dente, tomar banho, fazer as necessidades, né? É um hábito de vida. O acordar também é um hábito. É a gente sair daquele lugar, né, do automático e entrar no lugar de criar um novo hábito. E esse novo hábito, ele demora pelo menos 90 dias para entrar, né, para pegar no tranco e realmente começar a se tornar um hábito. Então, que bom que você esteve lá e que você está por aqui. Continue aqui com a gente, coisa linda. Bom dia, Manu, que saudade, como vocês estão? Mande notícias. Bom dia, amiga maravilhosa. Então, vamos lá. As pessoas, né, apesar de privilegiadas, vivem muitas vezes aprisionadas nesses altos e baixos emocionais. Horas eu tô bem, horas eu tô mal. E a gente não entende sobre as nossas emoções. E aí, o que acontece nesse lugar? A gente começa a desenvolver conflito interno constante. A gente fica num conflito aqui com a gente mesma. Horas eu tô bem, horas eu tô mal. Aí eu tô mal, aí eu como pra ficar bem. Aí eu me culpo porque eu comi. Aí eu gasto pra ficar bem. Aí eu me culpo porque eu gastei. E a gente vai ficando nesse lugar, se anestesiando muitas vezes, né? Então, elas desenvolvem esse conflito interno constante e acabam se preocupando desnecessariamente, criando problemas profundos de questões corriqueiras. Como a gente não se conhece, a gente fica criando problemas. E aí a gente se preocupa desnecessariamente. Inclusive, essa preocupação desnecessária por coisas que nem vão acontecer, fazem com que a gente, né, no caso, não durma. A gente estava falando do sono. E o sono, ele é um reparador, que ele ajuda demais o nosso corpo no dia seguinte a acordar bem ou acordar mal, né? E aí, quando a gente está nesse lugar de preocupação desnecessária, a gente começa a viver problemas profundos, corriqueiramente na nossa vida, sempre. Então eu começo a ficar irritada, eu começo a perder minha memória, eu começo a fazer 1000 coisas e não terminar nenhuma, eu começo a perceber uma dor, uma enxaqueca toda semana, eu começo a perceber cólicas constantes, eu começo a perceber fluxo interrompido menstrual, eu começo a ter baixa libido, a gente começa a ter consequências, né, dessas nossas escolhas aprisionadas. Tá bom, um beijo, bom trabalho. Sabe o que ajudou a fazer? Higiene do sono, ajuda demais, né, vizinha? Então, vamos lá. Essas pessoas, elas alimentam um número infinito de conflitos por onde passam e ficam tensas ao se deparar com questões simples, como ir ou não ir. Eu não consigo nem decidir por ela, de tão tensa, de fazer ou não fazer, de querer ou não querer. Essa pessoa, ela tá tão desconectada dela que ela nem sabe se ela faz, se ela não faz, se ela quer, se ela não quer, se ela vai, se ela não vai. E aí,
acaba entrando num estado de insatisfação, insegurança e uma dúvida eterna. Por quê? Porque se perdeu de si. E quando você tá nesse lugar, eu te vejo, tá tudo bem, você não chegou aí porque você quis. Mas você agora, consciente disso, pode começar a escolher sair desse lugar. É uma escolha diária nossa, ficar ou sair. E cada escolha vai te trazer um resultado. Tudo parece complicado, mas na verdade não é. É a gente que complica quando a gente está muito desconectado da gente, muito no automático. Então, tudo que acontece a gente encontra um problema. Até para a solução a gente começa a encontrar problema quando a gente está nesse lugar. Essa bagunça emocional interna, ela torna as pessoas desmotivadas e elas passam a viver uma ilusão, criando uma realidade sofrida, dolorida, atribulada e, infelizmente, acabam influenciando de modo negativo todos ao redor. Vizinha, conta pra mim se você já viveu isso, se tem alguém do seu lado que você percebe que tá nesse lugar, que mesmo, né, estando vivendo numa sociedade livre, você mesma se aprisiona, vive muitos altos e baixos, conflitos internos, não consegue decidir por si mesma, é muito negativa, para tudo que acontece encontra um problema. Conta pra mim, do que é que você está se nutrindo aí no seu dia a dia. E enquanto vocês me contam, eu vou trazer para vocês a frase do nosso dia, que é: o seu coração define o curso da sua vida. Vizinha, para que você acesse o seu coração, você precisa silenciar. Você precisa se fazer perguntas. Você precisa se escutar. É um caminho realmente de volta, é um despertar de dentro para fora. Então, quando você começa a entender isso, você começa a fazer esse caminho de volta para você. E eu vou falar para vocês, esse caminho de volta, eu acredito que ele seja para a nossa vida. Eu faço esse caminho de volta desde 2019. E cada dia que eu me conecto comigo, que são todos os dias, eu me conheço um pouco mais. Eu me aproximo mais de mim, da minha essência, de quem eu sou, da minha luz e da minha sombra, das minhas potencialidades e dos meus desafios. Então, quando a gente começa a fazer esse movimento, o nosso coração, ele define o curso da nossa vida. Mas a gente precisa entender que para acessar o coração, a gente precisa diminuir o barulho do cabeção. E a gente só faz isso com decisão diária, tá? É uma decisão diária na nossa vida. Bom dia, Rita. Bom dia, Rose. Coisa linda, sejam bem-vindas. E pra gente finalizar, vamos aqui pra nossa cartinha. Fiquem aí pra vocês receberem a cartinha do dia. Lembrando que dia 25 de maio começamos a nossa segunda turma do nosso grupo da Semana da Saúde do Futuro. A primeira foi maravilhosa e agora a gente vai começar a segunda já, né, inspirada na primeira. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Eu levanto, tomo água, aterro, rezo, leio meus devocionais, coisa linda. Se você sentir no coração e puder, coloca a escrita junto. A escrita é potência na nossa vida. Eu aprendi a soltar aquilo que não está no meu controle. Deixo Deus agir e coloco na mão dele. Coisa linda! E faço a minha parte. Aquilo que eu posso ter controle. Exato! O que está nas nossas mãos? Nas nossas mãos está apenas fazer aquilo que a gente pode fazer. Fazer a nossa parte. Tomar as nossas decisões. Se eu quero ficar fazendo e controlando, quero que o outro faça do meu jeito, da minha forma, no meu tempo, eu só vou me desgastar, eu só vou me distanciar dessa pessoa, ter problemas nos meus relacionamentos e não vou colher frutos disso. Então,
que a gente realmente possa entender, tá? O que tá, né, na minha responsabilidade? O que cabe a mim fazer? Eu faço a minha parte e solto, porque eu sei que tem um universo para fazer a parte dele junto. Tem um sócio meu, né? A gente tem um sócio nessa vida. Onde eu dou o meu passo, Deus coloca o chão. Aí ele colocou o chão, eu dou outro passo. Aí ele pode colocar outro chão. E assim a gente vai trabalhando em sociedade, né? Eu e ele e eu, e evoluindo na vida. É dessa forma que a gente começa a colher frutos incríveis. E não é complicado, é simples, é a gente que complica. A gente é ótima de ficar inventando historinha, de ficar complicando as situações. Então vamos começar a realmente entender o que a vida está convidando a gente a viver com cada um dos desafios, né? Bom dia, Flavinha! Olha só, preencher o vazio existencial com o material só piora a situação. Retorne à sua essência. Busque a paz em seu coração. Caraca, que carta alinhada com tudo que a gente falou hoje. Vizinha, toma posse do que é seu. Preencha o vazio que está aí com você, com Deus, com a sua essência. Ela tá vazia de você e ela tá te pedindo de volta. Para de ficar enchendo a sua vida de coisas externas e começa a se preencher de você. Começa a se preencher de Deus, começa a se preencher de vida. Retorne à sua essência. Busque a paz no seu coração. É Ele que sabe o caminho. Um beijo no coração de vocês. Amanhã, 8h08 da manhã, a gente está aqui novamente no nosso Acordar. E eu espero vocês. E, por favor, partilhem o Acordar com outras pessoas que também precisam dessas informações, que também merecem ampliar a consciência delas para olhar para a vida para além dessa vida automática. Um beijo no coração. Bora juntas!